Boa tarde, pessoal. Voltamos agora, né, descansados, uns dias de férias, e vamos retornar aos conteúdos de produção textual. Hoje, especialmente, nós vamos ver 4 itens de um mesmo conteúdo. Nós vamos trabalhar o gênero textual biografia, e eu chamei uma especialista na área para me ajudar aqui com vocês, tá? Ela vai falar sobre biografia e autobiografia. Olá, meus queridos, como estão? É um prazer estar aqui junto com a minha querida colega Leandra. Obrigada pela especialista, né, no assunto. Mas o que seria uma biografia? Bio significa vida, grafia, escrita. Autobiografia, por exemplo, quero escrever uma história sobre a minha vida e eu mesma vou escrever. Então, vou estar fazendo uma biografia ou uma autobiografia? Seria uma autobiografia. Mas eu quero também resolver escrever sobre a minha vida, mas eu vou pedir para a Leandra escrever sobre a minha vida. Então, ela vai fazer o quê? Uma biografia. Viram a diferença entre biografia e autobiografia? Auto é quando você vai escrever sobre a sua vida. Biografia é quando alguém vai escrever sobre a sua vida. Muito obrigada, professora Ivandra. Gostaram da participação? Gente, isso que eu estou falando para vocês está nas páginas 65 e 66 do material de vocês, tá? Tomem nota e acompanhem aí pelo material, porque na próxima terça-feira nós teremos uma aula online e aí vocês poderão tirar todas as dúvidas que puderem existir acerca desse conteúdo. Então, a biografia, ela pode ser autorizada ou não autorizada. Existem aí, se vocês pesquisarem aí em sites de buscas, vocês vão encontrar N biografias não autorizadas, muitas, tá? E aí, então, como que é autorizada? Autorizada é quando a pessoa autoriza ou um familiar. Porque, como a professora Ivandra falou, a biografia é a escrita da vida daquela pessoa. Se a pessoa já é falecida, o início da biografia é o nascimento e encerra com o episódio da morte daquele personagem. Se não, até o momento em que ela está. Então, a biografia, quando o personagem já é falecido, ela pode ser autorizada pelos familiares, tá? Existiu aí no ano de 2007 uma polêmica muito grande acerca dessa temática, porque publicaram um livro sobre o Roberto Carlos. O nome do livro era Roberto Carlos em Detalhes. E essa biografia, ela não tinha sido autorizada. Então, houve questões judiciais a respeito disso, o limite entre o que é ético e o não ético, o público e o privado. Esse autor, ele era um fã do Roberto Carlos, colecionou a vida inteira material do Roberto Carlos, e aí, quando ele escreveu um livro que ele passou mais de 2 anos para escrever, esse livro chegou a ser publicado, mas ele foi cancelado judicialmente, porque se tratava de uma biografia não autorizada. E, às vezes, quando a família vai autorizar aquela biografia, ou o próprio biografado, tem detalhes que ele não quer que seja publicado. Isso aconteceu com a vida de Juscelino Kubitschek, que teve a sua vida biografada em uma série para a Globo. E a família não quis que alguns detalhes da vida do JK fossem publicados através da série. Um deles, ele era altamente namorador. E aí a família não quis que a série retratasse que ele era um homem de muitas amantes. Mas, astuciosamente, a Globo conseguiu condensar todas as amantes do JK em uma única amante que autorizaram colocar. Uma linda atriz,
né, e colocaram um romance fervoroso naquela situação, representando todos os amantes que JK teve em vida. Então, a biografia autorizada, ela passa por essa questão da família assinar um documento e ainda determinar o que pode ou não pode ser mostrado, tá? A não autorizada existem em muitas, né, biografias não autorizadas, mas existe essa questão jurídica entre o que é ético, o que é público, o que é privado, que é uma questão que vai além do nosso conteúdo. Autobiografia, como a professora já falou, é quando o próprio biografado é o autor da biografia. Perfil biográfico, tem alguma diferença? Tem sim. Biografia é a vida toda do biografado, do início até a morte ou o momento em que a pessoa está vivendo, tá? Perfil biográfico é só uma parte da vida daquela pessoa. Por exemplo, eu quero fazer o perfil biográfico da professora Ivandra enquanto vida profissional na docência. Então, é um perfil, não é biografia. Biografia eu teria que começar lá do nascimento dos pais até o momento em que ela está hoje. Se eu quero escrever só sobre a infância de uma determinada pessoa, perfil biográfico. Eu quero escrever só um momento da vida daquela pessoa, perfil biográfico. Biografia é tudo da vida da pessoa, do início até a morte ou o momento em que ela está vivendo. Autobiografia, quando o próprio autor é também o biografado. Tá? E tem um último item que eu trouxe, não está no material de vocês, mas por curiosidade, eu trouxe esse último item aqui, que é o ghostwriting, é um termo aí em inglês, surgiu em razão de alguns supostos autores de livros. Ou seja, a pessoa ela não é autora, mas assina como sendo. Essa discussão surgiu em torno de um livro, Morri para Viver, de Andressa Urach, algumas pessoas pronunciam Urach, outros Urach. Ela diz ser autora da biografia, né, dela, que ela é escrita sobre a temática de Morri para Viver, só que dizem que ela não é autora, e ela assina como sendo a autora. Ela pagou alguém para escrever a vida dela. E aí nós temos um ghostwriter, que é o quê? Escritor fantasma. Ou seja, o escritor ele não aparece. Ele foi pago só para realizar essa atividade, mas aparece como sendo o nome da outra pessoa. Então, para ficar mais claro, eu quero escrever a minha vida, do meu nascimento até hoje. Mas eu não tenho talento para a escrita. Então, vou pagar para a professora Ivandra, que tem mais talento para a escrita, escrever sobre a minha vida. Então, isso eu não posso chamar de biografia. Isso é um ghostwriting. Por quê? Porque a escrita não é minha. Eu me apropriei. Eu assino como minha, mas não é minha. Tá? Dentro do material, vocês vão ver também que algumas biografias, elas funcionam como crítica social. Quando? Eu vou escrever sobre uma pessoa que sofreu uma injustiça social. Então, eu vou escrever a vida dela com esse cunho, né? Criticando uma injustiça que ela sofreu. No material de vocês têm um exemplo disso, que é o texto Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus. Uma mulher negra, que foi uma das primeiras escritoras a nível regional, e ela não aparece, ela não é mencionada entre as figuras importantes enquanto escritoras da língua portuguesa. Então, o autor colocou essa biografia, mas numa perspectiva crítica, uma crítica social à injustiça, ela não aparecer enquanto escritor no cenário nacional.
Além disso, também nós temos relatos históricos. E aí, para lembrar disso, eu quero falar do livro Vidas Secas. Vidas Secas, não, perdoe, Os Sertões, tá? Que é de Euclides da Cunha. Ele era um jornalista que foi cobrir esse movimento em Canudos, e aí ele escreveu um relato que funciona hoje como um romance, né? Um romance que conta toda essa questão da Guerra de Canudos. É um livro muito importante que transformou-se em filme e que representa aí um período histórico que ficou marcado através desse romance, mas que é, na verdade, um relato histórico, porque ele funciona como um registro histórico disso que aconteceu. Então, se preparem para tirar as dúvidas na terça-feira, tá, dessa aula, e eu vou pedir que vocês façam a atividade da página 64, só são 3 questões, e o praticando, que só são também 3 questões, está na página 71. Até a próxima aula e bom trabalho. Façam as atividades. Tchau.